E aí, galera? E o Fogão? Fogão jogou bem no segundo tempo. Primeiro tempo não fez absolutamente nada. Porque sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui a papelada toda. Por que o Botafogo não jogou no primeiro tempo como no segundo, que ele jogou pra caramba? Até o São Paulo, até que o São Paulo no primeiro tempo jogou um pouquinho melhor, mas de toque. Tá bem, vou dar o desconto do campo muito molhado, né? De vez em quando a bola prendia e tal, mas tinha que ter alguma jogadinha. É o que eu reclamo sempre, é o que eu sempre falo do time do Botafogo, que ele tem Vitor Sá e Júnior Santos. São dois jogadores rapidíssimos. E você tem um centroavante, que é o Thiaguinho Soares, que é um brigador, habilidoso, inteligente, mas brigador. Não tem bola perdida para ele dentro da área. A partir da meia-lua da grande área, um pouquinho mais aí, intermediária para dentro da área, ele briga ali pra caramba. Então você tem três jogadores, né, bons e rápidos. O meio do campo, Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes, não tem que pensar duas vezes, mete a bola. Só que no primeiro tempo, o time do Botafogo pegou o Vitor Sá e o Júnior Santos e botou os dois aqui para marcar os dois laterais. Mas, dois laterais, o Wellington, que é bom jogador e apoia muito, e mais o Rafinha, 350 anos, mas jogando ainda, inteligente, sabe se posicionar, mas não tem um contra-ataque em cima dele, como não teve um contra-ataque em cima do Wellington, para forçar o Léo, quarto zagueiro, para sair na cobertura, ou do outro lado, o Miranda, para sair na cobertura do Rafinha. Então ia pegar, vamos admitir, o Léo saiu para cobrir o Wellington, ficou o Miranda sozinho contra o Thiaguinho Soares. Vamos botar para brigar. Mas não aconteceu isso, porque os dois pontas rápidos e habilidosos e bons jogadores estavam mais de laterais do que propriamente ponta. Em compensação, o lateral, Rafinha, era mais ponta e o Wellington era mais ponta. Trocou, inverteu e o time do Botafogo passou a se defender mais. O time de São Paulo com mais volume de jogo, não chegando ao gatito, mas com mais volume e naturalmente com mais probabilidade, né, de chegar próximo à área do time do Botafogo, com o Caleri, que é um jogador, né, brigador também, mas habilidoso, goleador, e o Luciano, que é centroavante de origem, mas que sai um pouquinho, vem um pouquinho, né, e de repente, quando as bolas caíam nas laterais, os dois entravam, Luciano e Calegari, em cima do Adrielson e do Cuesta, né, causando pelo menos, não digo perigo, mas um mal-estar para a defesa do Botafogo. Eu não entendia muito bem e reclamei o primeiro tempo todo. Né? Que a gente fica, eu joguei no meio do campo, se você me permite um exemplo, joguei no meio do campo, quem não gosta de três atacantes rápidos? Qualquer meio do campo. Arrumou a bola, mete nos caras. Aqui é só trocar aqui, ó. Eduardo, Luiz Fernando e o Tietê. Abriu, mete a bola para os caras. Mas não. E principalmente, que eu também não entendo, córner do adversário. Vem todo mundo para dentro da área. Vem todo o adversário. Não deixa ninguém na frente. Pega o Tiquinho, bota lá no grande circo. Fia lá. Ou Júnior Santos, ou o Vitor Sá. Bota lá.
Se possível, 2. Porque aqui, eu estou aqui, vem o time todo. Eu estou com 2 rápidos na frente. Qualquer chutão que eu der, tirando daqui, vou pegar meus 2 de frente. Eu duvido que a defesa adversária venha para cima de mim. Não vem. Por quê? Porque eu estou com 2 enfiados lá no meio do campo. Então o que eles vão fazer? 2 zagueiros em cima dos 2 atacantes meus. Tá certo? Só que meus atacantes são mais rápidos que eles. Ele vai botar mais um. Para quê? Para defender. Para quê? Para sobrar um zagueiro. Então, são menos 3 que estão em cima do meu time. Mas não aconteceu isso. E os caras, a defesa do São Paulo, veio embora. Vai tudo. Então passou a jogar Miranda e Léo na intermediária do time do Botafogo. Mais sufoco. Tá? Tudo bem, o time do São Paulo não chegou ao gatito, propriamente dito, mas está aqui. E eu fico sufocado, cara. Para onde eu vou jogar? Para onde eu vou sair? Está todo mundo aqui. Eu não tenho nem o privilégio de dar um bico para frente e pegar alguém. Porque se alguém está aqui, esse que é o problema. E essa foi a tônica do primeiro tempo. Inclusive eu botei aqui que aos 40, eu reclamando nos comentários, aos 44 minutos, o Júnior Santos foi para ponta direita, para ponta esquerda, e o Vitor Sá veio para a ponta direita. Foi trocar no final do jogo. Tinha que trocar antes. Bom, uma coisinha ou outra ali, terminou o primeiro tempo. Voltou o segundo tempo. O Júnior Santos, que era ponta direita, passou a fazer a ponta esquerda. E o Vitor Sá a ponta direita. Foi outro time. Tiquinho na frente. Tiquinho Soares na frente. Começaram a apertar e a botar a bola no chão, no meio do campo, Eduardo, Lucas Fernandes e o Tietê. O time do Botafogo subiu. Começaram a acontecer as jogadas pelas laterais. Lateral passou a ser lateral. Uma ajuda, tudo bem, mas não os pontas de laterais. Aí não, uma ajuda até que vai. E aí os laterais começaram a apoiar, principalmente o Marçal. Para tudo aí. Vou mandar um alô aqui pro Tite. Ô Tite, ainda tem gente para convocar, né? Esse Marçal, cara. Esse Marçal está jogando pra caramba. Ele apoia bem, ele chuta bem, ele vai na diagonal, ele vai na linha de fundo e ele marca. Marcador duro, como foi nesse segundo tempo. Então, de repente, a lista, você está no sufoco aí de lateral, bota o Marçal aí, que vai ficar bem servido. E aí, o que acontece? O time de São Paulo começou a modificar, o time do Botafogo também. Aos 16, saiu o Lucas Fernandes, entrou o Danilo. E... cadê o outro aqui? E essa modificação deu uma melhorada, né, na briga no meio do campo. E aí o time começou a se arrumar, a se ajeitar, a fazer mais jogadas de laterais. E o time do São Paulo, desesperado, porque o Gatito não pegou na bola. Aí ele trocou tudo, tirou o Luciano, tirou o Patrick, tirou o Nestor de meio do campo, tirou o Alisson, ele modificou tudo. Modificou o meio do campo, o meio do campo e o ataque. Aí começou a pressionar um pouco mais o Botafogo. Só que o Botafogo começou também a ter jogadas de meio rápidas e dos 3 homens de frente. E numa jogada dessa, aqui, teve um contra-ataque aqui, 18 minutos, o Igor Santos foi na linha de fundo, tocou e o Tiquinho perdeu o gol. Depois teve córner, o Tiquinho de cabeça quase marcou. Aí chegou
aos 38, uma jogada também de ponta, cruzamento, seguraram o Tiquinho, o Léo segurou o Tiquinho, pênalti, e aos 42 minutos, segurou o Tietê, né? Segurou o Tietê, o Léo segurou o Tietê, num cruzamento, pênalti, o Tiquinho foi lá e faturou aos 42 minutos. Aí se você me perguntar o seguinte, o Botafogo mereceu esse pênalti? Mereceu, porque no Botafogo do segundo tempo foi superior ao tecnicamente e até taticamente superior ao time de São Paulo, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, tanto para o São Paulo quanto para o Botafogo. Só que o Botafogo no segundo tempo reagiu, trocou os pontas, empurrou os laterais junto com os pontas para ter mais jogada de meio. E aí, com isso, ele conseguiu o pênalti, né, aos 38 minutos, e o Tiquinho bateu muito bem, Tiquinho Soares bateu muito bem. Esse time do segundo tempo foi mais time, taticamente e tecnicamente. O time do Botafogo foi superior ao time do São Paulo, e aí veio a vitória que o Botafogo e todos nós estávamos pedindo. Muito bem, craque do jogo, eu vou botar o Tiquinho Soares, né? Craque do jogo. E baranga do jogo, o Léo, que foi expulso, né, do jogo. No pênalti, ele foi expulso no jogo aos 38 minutos. E aí, o Jean-Pierre Gonçalves, trombaram ele pra caramba, mas não queriam que ele viesse no VAR, porque todo mundo viu que o Tietê foi puxado. Então, Jean-Pierre Gonçalves, árbitro da partida 3. Daniel Bintz, do VAR, que confirmou o pênalti, 3 também. Valeu, galera! Fogão na cabeça! Valeu!